Saudações a todos, eu sou Anubis e terminei de ler a obra O Homem Sem Rosto, A Improvável Ascensão de Vladimir Putin, de Masha Gessen. Vou falar um pouquinho melhor sobre esta obra e se você ficar até o final deste vídeo, eu tenho um presente para você. Bem, ao contrário do que talvez você possa imaginar, esse livro aqui ele não é uma biografia sobre o Putin. Esse livro aqui ele é uma análise de um período histórico e de um processo histórico que a antiga União Soviética passou, o seu colapso e a ascensão desta figura que é o Putin no meio desse cenário. Então, o que ela faz não é analisar o Putin como personalidade em si, mas sim um período da história da Rússia e da União Soviética que possibilitou assim que o Putin chegasse ao poder. Então, assim, ele é um livro bem diferente, bem complexo. E a começar a falar pela autora, né, porque foi a primeira vez na minha vida que eu li qualquer coisa sobre ela. Ela é uma jornalista russa, ela é homossexual, ela se enquadra perfeitamente dentro daquilo que poderia se chamar de esquerda liberal, né? Essa esquerda mais voltada para a agenda identitária, de direitos humanos, muito conectada com esta esquerda da Europa Ocidental, né? Enfim, ela personifica, né, vamos dizer assim, um oposto ideológico absoluto ao Putin e a tudo que ele defende, de forma que ela é muito claramente uma opositora dele, ela deixa isso muito claro e evidente no livro, e isso não é um problema, porque não é uma obra panfletária, como eu disse para vocês, é uma análise histórica e sociológica de um período específico da Rússia, que vai do colapso da União Soviética ali no final dos anos 90, esse período extremamente conturbado que foi o final dos anos 90 e o início dos anos 2000 da Rússia, até a ascensão do Putin e a consolidação dele no poder que dura até hoje, né? Então, ele é um livro bem peculiar. Ele é muito bem escrito, muito bem documentado, porque ela é testemunha ocular e ela também tem farto material de documentação e ela especula de fato muita coisa, mas ela também sabe fundamentar muito bem o que ela está dizendo. Então, esse livro ele não é uma biografia, como você poderia imaginar. Ela na verdade faz uma análise como jornalista, como cidadã russa desse período que ela estava vivendo, junto com várias outras pessoas. Enfim, ela viveu muito do que ela fala, então tem um tom muito pessoal no livro, e isso não é um problema, novamente. O problema é quando alguém faz uma obra que ela é completamente panfletária, ela está ali para vender um discurso, e outra coisa é alguém muito competente, muito sério, escrever uma obra e dar um tom muito pessoal a isso. São coisas bem diferentes. Então, esse livro aqui se encaixa mais no segundo perfil do que eu falo aqui para vocês, porque de fato ela escreve muito bem. Eu achei os capítulos assim um pouco longos, né? Ela tem uma estrutura meio de composição desses capítulos que às vezes torna cansativo. E mais cansativo ainda esse livro vai ser se você não tiver assim uma certa familiaridade com todos esses personagens que foram importantes nesse período aí da história da Rússia, né? De forma que você vai parar várias vezes assim buscar no celular o nome das pessoas, dessas figuras políticas influentes na Rússia, de grandes empresários, enfim. Ele é um livro que eu recomendaria para alguém que já tem um certo repertório para conhecer um pouco do contexto da Rússia no pós-União Soviética, enfim. Basicamente, então, o que ela faz nesse livro é pegar esse personagem que é o Putin e inserir neste cenário mais amplo que é esse processo histórico, né? De forma que ela meio que prova que o Putin, na verdade, ela evidentemente fala dele, da história dele, que é muito nebulosa, é muito incerta, muita coisa ele mesmo suprimiu do passado dele, ocultou documentos, por uma razão simples. Ele é um ex-agente da chamada KGB, que depois do colapso da União Soviética se transmutou no FSB. Ou seja, mudou o rótulo, a sigla, mas as pessoas e a instituição continuam a mesmíssima. Então a verdade é que o Putin ele é um cara que é meio que um agente infiltrado do próprio sistema de inteligência da Rússia, que
por uma questão de oportunismo político, conseguiu se inserir na política e criar um regime meio que, na prática, por tudo que ela fala, por tudo que ela demonstra, a Rússia é de fato uma ditadura e é basicamente um regime mafioso. Tudo aquilo que você poderia conceber como de fato uma máfia, toda a estrutura, tem um cara lá no topo que manda, tem vários sequazes ali do manda-chuva, do chefão, tem várias pessoas que vão lá matar e cumprir as ordens dele. Então, basicamente, a Rússia tem uma estrutura que é política, né, que é absolutamente mafiosa. Ela tem uma aparência de uma democracia liberal, mas no fundo essas figuras influentes dão as cartas no final das contas e fazem esse sistema ser completamente aparelhado e ter uma aparência de democracia. Ela fala muita coisa que são coisas muito brutais que aconteceram, de guerra, da guerra da Chechênia. Ela, como repórter, cobriu muita coisa. Então é um relato muito pessoal, mas novamente muito bem fundamentado. Ela não fala nada aqui que é uma maluquice, que de fato não aconteceu. Ela especula muita coisa, novamente, como eu disse, ela de fato faz suposições o tempo inteiro, até porque assim, ela não pode comprovar absolutamente tudo sobre um regime que no fundo é policial. Ou seja, o Estado persegue as pessoas, suprime informações, então ela não tem como provar de fato tudo que ela fala, mas muito do que ela fala ela prova e muito bem, o que evidencia essa coisa que de fato a Rússia é esse regime, né? Ela faz uma caricatura que é muito pessoal do Putin, porque ela acha que ele no fundo é um homem um tanto medíocre, ele não é tão genial e brilhante como o marketing político dele vende. Isso fica evidente em alguns fracassos, alguns erros que ele comete, mas não que isso seja uma questão, porque de fato, embora se ele fosse ou não inteligente, ele é humano e ele comete erros. Mas o fato aqui que ela deixa muito cristalino é como toda a estrutura da Rússia poderia ter sido uma coisa completamente diferente ali naquele final da União Soviética, a abertura da Rússia para uma política, enfim, para um novo paradigma, e como que a Rússia meio que retroage, ela entra numa espécie ela acaba virando novamente um estado ditatorial, policialesco, enfim, é muito complicado falar disso, porque no fundo é um país onde você não viveu, que você não tem uma opinião muito concreta, né, mas ela com a visão dela muito pessoal, com tudo que ela passou, com tudo que ela viveu, ela de fato te convence de que a Rússia poderia ser uma coisa completamente diferente e graças a essas figuras como o Putin, aquilo acabou se descambando aí numa ditadura e, enfim. É um livro importantíssimo se você quiser de fato entender o nosso mundo, o que de fato é a Rússia, por que a guerra da Ucrânia, por exemplo, está acontecendo. Enfim, ela fala e fundamenta muito bem tudo aqui neste livro. É um calhamaço, assim, tem quase 400 páginas, né? Só das notas aqui são inúmeras. E, enfim, é tudo muito bem documentado, como eu falei, mas novamente ela não pode documentar coisas da qual ela é testemunha ocular. Ela relata, inclusive, aqui um encontro pessoal que ela teve com Putin. E por ser pessoal, ela não tem um documento, não tem nada, mas enfim, eu não vou falar muito mais, senão seria muito spoiler do livro, né? Mas enfim, concluindo aqui o que eu vou dizer para vocês, esse livro é fundamental para você entender o que de fato é a Rússia, quem é o Putin e como as coisas funcionam ali pelo, nas cinzas daquilo que sobrou da União Soviética e no que a Rússia se tornou hoje. E, enfim, é um livro fundamental se você quiser entender de fato de geopolítica. Enfim, consideradas essas coisas, eu daria a esse livro a nota 7, porque ele é muito bom, ele é muito bem fundamentado, só que ela peca às vezes assim de dar um tom muito pessoal para o livro, que fica uma coisa às vezes que parece que ela se confunde com a própria história. E é um livro muito crítico, né? É um livro que ela em nenhum momento faz um elogio ao Putin, né? É só esculacho, né? Enfim, a opinião dela é direito dela ter, mas assim, é um livro que você vai ler e você vai ter uma visão muito negativa daquilo que é a Rússia e do que é o Putin, embora você saiba mais de fato de tudo que aconteceu, de todos esses incidentes, esse cenário.
você vai invariavelmente ter uma percepção negativa do livro. Eu, lendo esta obra, tive a plena convicção de que a Rússia é um estado mafioso e toda opinião que eu poderia ter um dia sobre o Putin foi por água abaixo. Enfim, recomendo que você leia esse livro para ter a sua própria opinião, a sua visão. Se você gosta do Putin, se você não gosta, enfim, é muito importante ler esta obra, até para, enfim, qualquer um desses lados, né, de quem é muito fã do Putin, acha que ele é o redentor do mundo multipolar, e para quem acha que o Putin é um satã, que é a personificação do mal, esse livro é muito importante porque ela, ao fundamentar, né, o ponto de vista dela, ela deixa bem claro em termos de documentos, assim, coisas que são muito escabrosas. Enfim, não vou falar mais, senão seria entregar muita coisa da obra, né? Mas 7 eu acho que é uma nota justa. O livro só é muito pessoal nesse aspecto e é muito longo, assim, às vezes é meio cansativo de ler, né? Enfim, 7 é uma nota justa. E para você que chegou até o final, eu vou permitir que você tenha acesso a esta obra com desconto por tempo limitado por meio destes QR Codes. Só você escanear os QR Codes, vão te remeter às plataformas da Amazon e do Mercado Livre, das quais eu sou um parceiro. E esta obra está com desconto por tempo limitado. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas nesse momento o preço está muito bom, então vá lá, corra, confira o valor. Eu não controlo a política de preço da empresa, então a qualquer momento os valores podem mudar. E se você adquirir a obra, eu ganho uma pequena comissão, o que me motiva aqui a trazer mais conteúdos para vocês. E eu também sempre deixo esses QR Codes aqui, porque a pessoa pode me estar vendo pelo computador ou pela TV, é mais prático, né? Mas de qualquer forma sempre fica aqui na descrição do vídeo também os links onde você pode clicar e adquirir esta obra. Sempre deixo as duas opções porque eu não sei qual dos serviços as pessoas assinam, né? Se é o Meli Plus ou se é a Amazon, né? De qualquer forma, se você não for cliente ainda da Amazon Prime, eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo, onde você pode estar assinando esse serviço, onde você vai ter frete grátis, acesso ao streaming da Amazon, enfim, é toda uma suíte de recursos e benefícios. Enfim, era isso que eu tinha para trazer para vocês. É um livro bem pesado, bem complexo, bem profundo, para um perfil muito específico de pessoas que gostam de geopolítica e história. Enfim, era isso que eu tinha para trazer para vocês e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.